A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Hoje é o nosso 11º dia de propósito de jejum. Hoje é dia 29 de novembro de 2023. Eu sei que você tem nos acompanhado, mas tem uma galera que está vendo esse vídeo pela primeira vez. Nós estamos num propósito de 40 dias. Caso você queira nos acompanhar desde o início, eu iniciei esse projeto, esse propósito, no dia 18 de novembro. Então, se você quiser, é só voltar alguns vídeos que você vai acompanhar essa trajetória aí, tá bom? Eu gostaria também de relatar aqui o que aconteceu ontem. Ontem, por volta das 3, 4 horas, me bateu uma fraqueza muito grande. Eu pensei em desistir em vários momentos. E quando cheguei à noite, eu conversei com a minha esposa e ela me surpreendeu com a resposta, né? Eu tinha conversado com ela, que estava pensando em parar e desistir, e foi aí que eu me surpreendi. Ela chegou: não, Everton, você tem que continuar, me incentivou. Ela disse que faria uma sopa, né? Claro, eu não comeria nada, é só o líquido, né? Para pelo menos ingerir essa proteína, né? E ali ela fez uma sopa, colocou vários legumes, e quando foi por volta de umas 7, 8 horas da noite, eu bebi, né, essa sopa, como tenho tomado, né, algumas sopas de miso, como eu tenho falado aqui nos vídeos anteriores. Só que eu não estou muito acostumado, né? O meu paladar parece que não aceitou muito essa sopa de miso que o pastor Luciano Subirá indicou. Mas eu pedi para minha esposa fazer um de legume, né? Ela fez e realmente surtiu efeito, me deu uma fortalecida. Eu bebi o caldo da sopa e estamos aí. Hoje é o nosso 11º dia e para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de compartilhar um trecho do livro A Cultura do Jejum. O trecho que eu quero trazer é referente a algumas pessoas que defendem que não existe nenhuma ordem para que o cristão faça jejum. E o interessante é que o nosso pastor Luciano ele traz uma observação interessante, um comentário, e eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos e a gente de repente até estudar um pouco mais, tentar entender um pouco mais essa linha. Por que existe essa batalha espiritual tão grande para nos impedir de fazer esse propósito? Sendo que o próprio Jesus fez propósito, sendo que o próprio Jesus orientou os seus discípulos para fazer um propósito. Então vamos lá. Esse trecho se encontra na página 37. Um pensamento contraditório. Os pentecostais, entre os quais me incluo, pregam o falar em línguas como a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Fazem-no fundamentos em várias referências a essa experiência no livro de Atos e também pelo fato de Jesus ter falado dela. Marcos 16, verso 17. Tal qual o jejum, não há na Bíblia nenhum imperativo a respeito do falar em línguas. Ainda que Paulo mencione o assunto, não o ordena, e isso, para nós, é suficiente. Quando o assunto é jejum, o padrão de considerar tanto as referências de Jesus quanto as práticas da igreja em Atos não serve? Isso é muito incoerente. Permita-me fazer outra comparação de nosso falho padrão hermenêutico. Evangelizamos porque Jesus nos mandou fazê-lo conforme registro dos evangelhos. Mateus 28, verso 19, Marcos 16, verso 15. E fatos históricos de que a ordem foi cumprida pelos primeiros discípulos. Marcos 16, verso 20 e Atos 8, verso 5. Não dependemos de nenhuma ordem apostólica posterior para revalidar o comando uma vez dado pelo cabeça da igreja. Quando o assunto é jejum, a lógica muda? Como afirmei anteriormente, ouço e leio pessoas argumentando que, se as epístolas não apresentam nenhuma ordenança sobre jejuar, então não devemos jejuar? O curioso é que as mesmas pessoas pregam o dízimo sem haver nenhum imperativo nas epístolas acerca do tema. São contraditórias
em seus próprios argumentos. Não estou falando contra o dízimo. Creio, pratico e ensino sobre tal prática. Falo apenas de rever as regras de interpretação que temos aplicado ao jejum. O ponto é que não é necessário encontrar um imperativo sobre jejum nas epístolas, quando há um simples redirecionamento da prática para a nova aliança, comunicado pelo próprio Cristo em seu ensino. Perceba que o pastor Luciano Subirá, ele não está fazendo nenhuma crítica ao ato de dizimar, de ofertar, até porque, como ele mesmo disse, ele sempre está dizimando, ofertando e também ele ensina na sua igreja. Eu mesmo, eu vi um ato de oferta do pastor Luciano Subirá que foi explícito, né? Ele doou, né? Ele ofertou 2.000 livros. O nome do livro é Graça Transformadora nessa Isla VEC de 2023. Ele chegou de púlpito e ele ofertou, pegou os 2.000 livros e ofertou para a obra, né? Para o pastor Silas Malafaia. Ele vendeu os livros e todo o lucro, né, toda a venda foi direto para a igreja, para o ministério da ADVEC. Então, assim, eu só estou trazendo essa informação para que pessoas não entendam. Eu só estou trazendo um trechinho. Ele só está pegando a mesma base para defender o ato de dizimar, de ofertar, de falar em línguas, como também deveria ser usado para jejuar. E sendo que o jejum é uma prática que, infelizmente, não é muito cobrado pela liderança, pelas igrejas, pelos cristãos. E aqui é só uma observação, para que a gente possa se atentar que da mesma base que está vindo o ato do dízimo, de falar em línguas, da oferta, você também pode usá-lo para praticar o jejum. Então fica aqui meu pequeno comentário, o que você achou, comente, compartilhe com um amigo e nos siga. Eu agradeço pela oportunidade e até amanhã. Deus abençoe.